Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier, estou com vocês aqui agora para estudarmos juntos o planejamento baseado em cenários. Aqui a gente vai ter que compreender de forma bastante geral o que é que são os cenários, como é que funcionam e como é que é feito o planejamento baseado em cenários. Existem algumas técnicas para o planejamento baseado em cenários que são pouquíssimo cobradas em provas, mas eu consegui identificar os aspectos essenciais dessas técnicas para que você possa memorizá-las. São técnicas, na verdade são ferramentas, às vezes são softwares proprietários, específicos de uso de algumas consultorias. Então a gente não tem nem acesso a detalhes sobre essas ferramentas. O danado é que, vez ou outra, é um tanto raro, mas acontece de a gente ver questão de provas sobre algumas dessas ferramentas. Os aspectos essenciais, aquilo que importa para o efeito de prova, está colocado aqui, está colocado no PDF, a gente vai falar rapidamente e você vai ter condição de fazer uma boa prova sem nenhuma dificuldade. Vamos para o slide, vamos lá. Cenários. O que são cenários? São representações do ambiente que servem para a tomada de decisão e planejamento. Cenários são utilizados para a análise ambiental, facilitando a formulação de estratégias, adicionando flexibilidade ao planejamento e ajudando a renovar a visão e o desenvolvimento de competências. A ideia de desenvolver cenários para realizar planejamento é considerar que não adianta fazer um planejamento só, genérico, porque o ambiente poderá ser diferente do que você espera. A ideia de planejar baseado em cenários se constroem diferentes cenários. Imagina um cenário, se tudo der certo na minha vida, as coisas vão estar assim. Se tudo der errado, as coisas vão estar desse outro jeito. E aí eu faço o meu planejamento. Vê, não é bola de cristal, não. Eu entendo que o ambiente externo vai dar influências. Então, eu planejo as minhas ações internas controláveis a partir dos diferentes cenários externos que possam ser construídos. Por isso, eu estou adicionando flexibilidade ao meu planejamento. Eu estou criando um planejamento que, de acordo com as coisas que venham a acontecer no futuro, coisas que venham a acontecer no futuro significa o quê, Carlos? Cenários. De acordo com os cenários que se apresentem, eu já vou ter realizado um planejamento específico, ou pelo menos, mais ou menos, para aquele cenário. E com isso, eu já tenho um ganho de vantagem em relação às organizações que não fazem um planejamento baseado em cenários. Porque o planejamento, ele vira uma peça de ficção se o cenário for diferente daquele que você está imaginando. Por isso, a flexibilidade dos cenários, de criar diferentes cenários e planejar baseado nesses diferentes cenários, é tão positiva para as organizações. Voltando para o quadro. As bases para a elaboração de cenários são o pensamento estratégico e a idealização de situações futuras possíveis que sejam ligadas ou não ao passado. Usa ainda bases de dados socioeconômicos e de infraestrutura, debates com o setor empresarial e comunidade técnico-científica, uma abordagem sistemática e multidisciplinar com metodologias estruturadas para debate e estabelecimento de cenários. A ideia é considerar as informações que consegue obter para construir cenários que possam ser relevantes para a organização. Os principais conceitos utilizados envolvem, quanto aos tipos de variáveis, eventos e tendências. O que é que são eventos? São fenômenos categóricos que podem ocorrer ou não no futuro, repentina e inesperadamente, ocasionando impactos relevantes sobre o sistema organizacional. Evento é algo que acontece, e aí acontecendo muda a organização. Tendência é uma série que se modifica gradualmente no tempo, apresentando variações de longo prazo, causando mudanças contínuas no sistema. Quanto às probabilidades, é preciso considerar que existem probabilidades consistentes, quantificadas e descritivas. Probabilidades consistentes são aquelas que resultam de mensuração e refinamento por programação matemática ou simulação. Na verdade, as probabilidades consistentes são aquelas probabilidades de verdade. São probabilidades matemáticas.
Probabilidades quantificadas são aquelas que estão referidas a uma escala subjetiva, não tem preocupação com consistência, mas ainda assim alguém diz, tem 60% de chance disso acontecer, mas não existe uma matemática de verdade por trás disso. A probabilidade descritiva é aquela que é qualitativa, narrativa ou nominalmente. Ela diria, por exemplo, tem uma alta probabilidade ou uma baixa probabilidade de algo acontecer. Isso é uma probabilidade descritiva. O período de tempo pode ser simples, multiperíodo ou contínuo. O período de tempo simples é aquele que se restringe a um tempo específico de análise e de descrição das situações alternativas até o seu final. Tempo começa, tempo termina. O multiperíodo ocorre quando se decorre de um fracionamento do intervalo de tempo, com diferentes cenários apresentados para cada momento. Eu posso ter o seguinte, eu posso ter diferentes períodos e aí para cada período um cenário distinto. E o período de tempo contínuo ocorre quando o tempo é tratado de maneira explícita, sem intervalos, e os cenários se desenvolvem nesse período, pessoal. Olha só, período inicial, período final. Os cenários devem ter as seguintes características: ser claros, focados, plausíveis e relevantes. Ser claros significa que eles devem mostrar exatamente o que se propõe para serem fáceis de se compreender. Os cenários devem ser focados, analisando apenas os pontos relevantes para as possibilidades estudadas, sem ir além. Os cenários devem ser plausíveis, ou seja, deve haver uma possibilidade real de que ele se concretize, não devendo ser absurdo. E deve ser relevante, em outras palavras, devem abordar pontos que sejam importantes para a organização. Os principais módulos de ação a serem considerados são tendências tecnológicas, aí são várias coisas que devem ser consideradas, tá, pessoal? Perspectivas político-econômicas, produtos e serviços oferecidos, propósitos atuais e potenciais, evolução do ambiente social e cultural, especialmente naquilo que se relaciona com os módulos anteriores. As principais abordagens metodológicas podem ser definidas como projetiva e a abordagem prospectiva, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso aí é divisão de um determinado autor que às vezes as bancas aceitam, às vezes pensam de outras formas, tá, pessoal? Mas a princípio pensa projetiva versus prospectiva. Na abordagem projetiva, nós temos uma simples projeção de dados do passado para o futuro, restringindo-se a fatores e variáveis quantitativos, objetivos e conhecidos, criando modelos determinísticos e quantitativos do futuro. Existiria, então, apenas um futuro que é único e certo de acontecer de acordo com os dados, sendo uma abordagem pouco apropriada a ambientes mutáveis, como a realidade que as organizações vivem hoje. Por quê? Porque a abordagem projetiva, pessoal, vai partir do princípio de que é só pegar os dados do passado, usar uma tendência qualquer, projetá-los para o futuro e é essa a realidade que vai acontecer. Olha só, esse cenário nem considera que é importante que a organização tome atitudes, que ela decida o seu planejamento em função de um cenário, mas também para construir a realidade futura. Essa visão projetiva, ela considera que o ambiente é único, que o cenário é um só, que só uma coisa pode acontecer. Bem, se só uma coisa pode acontecer, veja que no fundo, essa visão projetiva, ela termina gerando informações para um cenário, mas não é um planejamento. É uma abordagem de cenários, mas não chega a criar um planejamento real. Vira um planejamento baseado numa única coisa que pode acontecer no futuro e que vai acontecer independente do seu planejamento. Então, para que planejar? Percebe a forte crítica que o modelo projetivo sofre? Porque ele não consegue se adaptar à realidade do mundo. Tá bom? Para o quadro. Outra abordagem é a abordagem prospectiva. Essa abordagem prospecta o futuro, buscando ter uma visão global sobre o que é que pode acontecer. Ela considera variáveis qualitativas e quantitativas, subjetivas e objetivas, conhecidas e até mesmo desconhecidas.
A ideia é que o futuro é incerto, existindo vários cenários futuros possíveis. Trata-se de uma coisa muito clara. É a perspectiva de atingir o futuro que determina as ações organizacionais do presente. Por isso, trata-se de uma abordagem mais adequada ao ambiente mutável. Percebe o seguinte: a abordagem prospectiva considera que existem vários cenários futuros possíveis e considera que é a partir do planejamento que a organização toma que os cenários futuros vão se construindo em conjunto com as influências do ambiente externo. Assim, essa visão de planejamento baseado em cenários permite a construção de diferentes cenários para que a organização se planeje em cada cenário que aconteça o que é que ela vai fazer. Essa é a ideia do planejamento prospectivo baseado em cenários. Bem, existem ainda outras metodologias de planejamento baseado em cenários. Só que essas outras, como eu falei para vocês, são mais aprofundadas, são mais detalhadas, são técnicas específicas de alguns autores, de alguns modelos, de algumas consultorias. O importante para elas é a gente memorizar aquilo que está na essência, sem muita preocupação de ir além, porque senão a gente teria que estudar para cada uma dessas técnicas alguns livros para cada uma das técnicas e, no final das contas, isso aqui tem um nível de cobrança em prova muito baixo, muito raro. Mas, vez ou outra, ainda que raramente, aparecem provas. Por isso você tem que conhecer. Vamos para o quadro. Essas outras ferramentas seriam a lógica intuitiva, o Future Mapping, a análise de impactos tendenciais, o Interax, o Basics e a análise prospectiva francesa, que é aquilo que a gente já falou na nossa aula. Falamos no slide anterior. Em resumo, lógica intuitiva foi desenvolvido pelo Stanford Research Institute e pela Shell, posteriormente aperfeiçoada pelo Global Business Network, é baseada na influência de modelos mentais, aí é que você tem que memorizar, lógica indutiva, modelos mentais com análise de pontos fracos e ameaças, é isso que você tem que memorizar. Future Mapping foi desenvolvido pelo Northeast Consulting Resource, sendo uma reação às técnicas cada vez mais complexas utilizadas na elaboração de cenários. Ela possui fundamento semelhante à da lógica intuitiva, no qual planejar é aprender e perceber o funcionamento do ambiente de negócio. Nessa técnica, cenários são séries de eventos que agregados levam a uma imagem final particular. Verdadeiras fotografias de um ambiente de negócio futuro, geralmente situado de 3 a 5 anos na frente. Essa é a característica essencial do mapeamento de futuro. Análise de impactos tendenciais, com tendências probabilísticas. Desenvolvido pelo Futures Group, baseia-se na projeção independente de variáveis-chave, que são depois ajustadas pelo impacto da ocorrência de eventos. Isso é modelo matemático probabilístico, pessoal. Interax. Trata-se de um modelo computadorizado de análise de impacto cruzado que permite acesso a um banco de dados pré-estabelecido sobre 100 eventos e 50 tendências. Esse banco de dados foi desenvolvido por 500 especialistas através do uso da técnica Delphi, ou técnica Delphos, de consenso entre especialistas, buscando esclarecer importantes tendências e eventos futuros. Basics é uma adaptação da análise de impacto cruzado. Nessa abordagem descrita como Future Backward, a imagem final é projetada antes e só depois são estudadas as forças necessárias para se chegar no cenário imaginado. E a análise prospectiva é o método francês de cenários, buscando identificar variáveis-chave de cenário desejado no futuro para sua construção. Sua completa aplicação exige grandes equipes de trabalho durante longos períodos de tempo, por isso, raramente é utilizado de forma completa. Termina sendo utilizado de forma mais compactada, compartimentada, melhor dizendo, dentro de determinados cenários mais específicos para a organização, em vez de englobar a organização como um todo. No entanto, costuma ser aplicada modularmente, né? De forma específica de cada área, né, pessoal? Por meio de workshops. Bem, é isso. Com isso, a gente fecha o estudo de
planejamento baseado em cenários, a gente viu as diferentes técnicas de planejamento baseado em cenários, conhecemos os diferentes tipos de cenários, as características dos cenários e as variáveis envolvidas nos cenários. É isso que você precisa saber para a sua prova. Para continuar estudando, vai lá no final da aula, vê as questões comentadas sobre o assunto, faz questões sobre o assunto que você vai estar preparado, vai estar preparada para fazer uma boa prova. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.